comecei a ver uma teoria que é do design inteligente, que fala assim, e me corrija se eu estiver errado, olha, o universo é muito complexo, a ponto que um ser de inteligência maior possivelmente criou. E aí, fala assim, isso então é Deus. Só que aí eu fiquei pensando, bom, primeiro, se for Deus, por que seria o Deus judaico-cristão e não o Deus Motumbo, que o Zuzu gosta muito, da África? Reza pra ele. Ele tem uma escultura. O Sami também. Vai. Não enrola, não. Não faz graça, não. Faz a pergunta séria que o cara tem. Pergunta aí, Doug. Não faz graça na pergunta. Por que não poderia ser um extraterrestre, por exemplo? O que prova que isso é sobrenatural? Porque até então, você pegar a primeira lei da termodinâmica, fala assim, olha, energia ela só se transforma, ela vai para um lugar para o outro. E aí tem algumas teorias que falam, a água mesmo, ela não tinha no planeta Terra. Ela houve aí, você deve conhecer as teorias da física, sim. que chegaram na Terra, né? e começaram a vida. Então eu queria entender um pouco disso, se tem como provar que Deus existe. Porque até onde eu sei, a religião é uma coisa de fé. Não tem como provar. Eu tenho fé, acredito. Até porque se fosse provado, não precisaria de fé. Seria uma lógica pura. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque então são três coisas aí. Não, mas são dúvidas sinceras. Três coisas que você falou aí que eu quero levantar a lebre aqui. Em primeiro lugar, eu vou já talvez quebrar um paradigma aqui. A fé pede prova, sim. Sim. A fé é racional. Aliás, foi uma última frase que eu falei quando foi muitos anos atrás no programa do Jô Soares. Sim, que eu falei, racional isso não é fideísmo ou crendice. Você sabe, o Borbas, aquele Machado de Assis falava do Quincas Borbas, que era um sujeito mais crédulo, Rubião, que era um sujeito mais crédulo do que crente. Então a fé, ela pede provas. O próprio Abraão, quando ele abriu a boca para falar, como é que faz isso? Questionou então, os reis, tudo. A prova, a fé admite crença, a fé admite provas, a fé admite perguntas. Então, enquanto você está no questionamento, você não está necessariamente no mundo oposto ao da fé. Tá certo? A questão, realmente, o que me separa do ateísmo é só um Deus. É Hashem. Isso eu admito. Aí, só que tem um detalhe. Por que não pode ser outro? Um dia eu também sou fã de vocês aqui, eu assisto. Um belo dia vocês estavam contando, eu não lembro quem, que tem um pânico ao estilo, com paniquete, ao estilo do pânico antigo, lá em Moçambique ou em Angola. Em Angola. Vamos supor agora que os países de fala portuguesa imitem Angola agora e comece a ter um monte de programa pânico lá. Desgraça. Você tá entendendo? Não, isso é uma desgraça. Exatamente. Mas aí alguém pergunta o seguinte, por que o pânico é esse aqui e não os outros? Você tem que ter meios para saber qual que é o verdadeiro, qual é o falso. Não é porque tem vários outros programas pânico made em África que eles são alguém. Então, o questionamento de um agnóstico é o seguinte, tá, por que tem que ser o Deus da Bíblia e não qualquer um? É o mesmo pergunta que eu faço. Por que o pânico original é esse e não o outro? Por que eu sei que eu tô no pânico verdadeiro? Mas você tem Ele é o primeiro. Mas você tem o primeiro, você tem a marcação do primeiro. Exatamente. Aí você tem que fazer também perguntas filosóficas para partir do seguinte aspecto. De longa data, isso aqui eu mostro até com teóricos ateus e agnósticos, vou citar Nietzsche, o Freud, existe um vazio com forma de Deus no coração da humanidade. Isso é peremptório. E tem muitas propostas de Deus. Aquele que preenche esse vazio é ele. Quem não preenche não é. Aí você faz um estudo de todas as propostas de divindade que nós temos e a primeira coisa que eu já esbarro é o seguinte. Todas as formas de religião que tem, politeístas, animistas, elas apresentam sempre os deuses como filhos do universo, frutos do universo. Fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza. A única proposta que apresenta um Deus antes da natureza é a Bíblia. Ele que criou a natureza. Sobrenatural. Sim, sobrenatural. É o único. Mas por que não poderia ser extraterrestre, uma civilização com uma inteligência maior que a nossa, que criou as coisas? Poderia ser, desde que essa civilização consiga cumprir todos os critérios para ser Deus, porque senão ela também vai ter que ser criada por alguém. Mas ela poderia cumprir, a gente não conhece. Teoricamente, porque mesmo que existisse, tudo bem. O universo é infinito, o universo não é infinito.
Ele tem tende ao bordas. infinito. Tudo bem. Ele tem bordas. Mas né? assim, Tanto é que bordas. a prova que o universo não é infinito é que ele está propagando. Isso. E ele vai dar uma porrada no outro aí logo, logo. Vocês acham que não? Vocês Carrinho de acham que bate-bate. uma pedra. Ele está expandindo. a gente tem um número A hora que der a porrada lá. gigantesco de planetas e é probabilisticamente possível que tenha vida em algum outro planeta, assim como tem na Terra. Então, a minha questão é assim, como a gente garante que é Deus e não um extraterrestre com uma inteligência superior? Entendi, aí eu vou colocar algumas coisas assim. Quando você trabalha com método científico, você tem que ter uma diferença entre uma hipótese e uma especulação. Sim. Porque se eu ficar na especulação... Aí você inventa o que você quiser. Você inventa o que você quiser. Você tá mó São Tomé. Realmente, pode ser qualquer planeta aí, pode ser coisa, uma formiga pode ser o Deus, Deus pode ser o Emílio disfarçado. Deus dos qualquer gráficos. Exatamente. E eu posso cair naquilo que o Bertrand Russell falou, que é o Deus das lacunas. Então vamos partir de um princípio básico. O universo teve um começo. Ponto. Ele teve um começo. Pouquíssimos físicos estão desesperadamente tentando criar uma origem para o universo que não pegue a origem. Mas até que se prove o contrário, a física até hoje conseguiu mostrar que o tempo, a matéria, a energia, tudo teve um começo. Isso. Aí tem um problema que Wittgenstein coloca. Todo sistema lógico, a lógica dele tem que estar fora dele. O sentido de um sistema fechado está fora dele. Por exemplo, não sei se isso aqui é um... O que é isso aqui? Um celular. A lógica desse celular está fora dele. Esse celular só funciona porque tem internet fora dele, tem dados, tem uma coisa... Ele em si mesmo é um sistema fechado, não tem lógica. Então, se o universo também é um sistema fechado, a lógica dele tem que estar fora dele. Então, tem que ter uma lógica fora do universo. Essa lógica tem que ser aquela que produziu o universo. E para produzir o universo, essa lógica, eu estou usando essa palavra aqui, ela não pode ser presa à matéria, porque ela é antes da matéria. Ela não pode ser presa ao tempo, porque ela é antes do tempo. Ela não pode ser presa à energia, porque ela é antes da energia. Mas é um princípio cósmico que tem que ter inteligência, propósito, razão, vontade. E o único ser que equivale com isso é a Bíblia, que mostra um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, acima de tudo e de todos. Monoteísta. E monoteísta. E a última coisa, porque já estão chamando o break ali, que eu já vi. O Dedezinho tá, ele já pensa nisso. Não reclama não, porque é o break que paga o salário de vocês aqui, né? O jabá aí. Então, o que acontece? Aí vem uma segunda pergunta que eu deixo para responder depois, por causa do tempo. Tudo bem, então esse princípio ativo é Deus. Aí, para responder a questão por que é ele não é ter, eu tenho que trabalhar com uma outra hipótese. A primeira hipótese é dele existir. A segunda é dele se revelar. Ele existiu uma coisa. Será que ele se revela? Aí eu deixo. Só Abrão. Próximo bloco. Abrão, pro Moisés. Pergunta e para Cristo. E para nós também, meu Para amigo. nós sim, mas aquilo que você falou. Aquilo que você falou. A lei que governa tudo é um ato de fé. Sim. É um ato de fé. Não adianta você querer buscar a lógica natural para sobrenatural. Não, a lógica nossa é um ato de fé. E é aquilo que ele falou. Qual é o seu Deus? É o buraco que você achar. Quando você achar, é ele. Bonito, me arrepiou, professor. Foi bom. Você me arrepiou. Você entrou aqui, eu não dei nada pra você, mas vou até fazer um break. Não, falando sério. Mas é verdade. Fez igual o Caio Fábio. Se você Deu nada pro cara. Se você vai buscar na filosofia, aquilo lá, você está falando do Nietzsche e tal, que são os caras mais... Não é aquilo lá, é o buraco, e todo mundo sabe que tem isso. Tem, a gente sabe. A gente sabe. O Samidana não, porque ele quer os dados. Não,